engenharias. Comparativamente com os países Índia, China, Rússia, África do Sul, ou seja, esses emergentes, os países que estão na moda, como o Brasil se posiciona nesse contexto? Bom, a Rússia é um caso diferente. A Rússia tem uma tradição de excelente ensino e pesquisa em matemática. Então já é tradição do país o bom ensino da matemática, né? Na Índia, o ensino da matemática, eu creio que qualitativamente é melhor que o nosso e na China também. Eu não sei lhe falar em quantidade, porque a China dá medo quando a gente fala em quantidade, né? Mas eu acho que qualitativamente é melhor do que o nosso. O nosso é muito ruim. E a senhora acha que essa carência, não só de matemáticos, como de engenheiros, de biólogos, enfim, de cientistas de forma geral, pode representar um gargalo a bloquear o nosso desenvolvimento ou a retardar de forma significativa o desenvolvimento do Brasil? Já está retardando, né? O setor produtivo já se ressente de mão de obra qualificada. Eu já fui procurada, às vezes, por empresas que me dizem que nós, por exemplo, para abocanharmos uma boa fatia do mercado de informática, né, concorremos com a China e a Índia no mercado internacional de informática, nós temos que formar uma quantidade enorme, por exemplo, de programadores, que é uma formação simples, não é uma formação muito sofisticada para alguém que teve um ensino fundamental pelo menos razoável, né, e nem isso nós estamos conseguindo fazer. A questão da educação básica, hoje em dia, ela reflete diretamente no setor produtivo e na possibilidade do país competir no mercado internacional. E qualquer solução para esse tipo de problema demanda tempo. Quer dizer, como é que a senhora... E dinheiro. E dinheiro. A senhora acha que, pelo menos, as decisões políticas estão sendo tomadas no rumo certo e na dimensão certa, no volume de recursos e na direção certa? Não, no volume de recursos não. Nós temos muito boas iniciativas e outras que também têm que ser feitas. Mas no volume não, nós não atingimos ainda o percentual do PIB para gastar com a educação que deveríamos atingir. Então o volume ainda estamos, eu acho que longe. Já progredimos bastante nesses últimos anos, mas estamos andando ainda numa velocidade muito aquém do necessário. E o que a senhora diria aos jovens que eventualmente estão nos assistindo nesse momento em relação a como atrair essa massa, essa juventude que está aí meio sem rumo, para as ciências, para a matemática, para as engenharias? Eu diria para eles, por exemplo, esses jovens que vêm de escolas mais fracas, de famílias menos privilegiadas, que eles têm que fazer um esforço enorme, maior do que aqueles que foram bem formados, né? Mas que eu acho que vale a pena, porque a ciência e a tecnologia oferecem um futuro absolutamente fascinante para quem hoje em dia é jovem e sabe um pouco de matemática, né? Existe uma gama de profissões absolutamente fascinantes que eles nem sabem que eles podem conquistar. Por exemplo, essa juventude hoje em dia é louca por efeitos especiais. Isso é só matemática. E eles não imaginam as equações dificílimas que precisam ser resolvidas, por exemplo, para simular o movimento das ondas do mar, quando você quer fazer um efeito especial. O que pode esperar por eles, eu garanto que é um mundo fascinante. Agora, eles vão ter que fazer um esforço muito grande, né? E é que eu acho que compensa fazer esse esforço. Eles são jovens, estão na época de fazer isso, não vão se arrepender. A senhora é otimista em relação ao futuro da ciência no Brasil? Muito otimista. Se eu não fosse, eu não estaria dirigindo essa Olimpíada, que tem revelado alunos não só talentosos, mas alunos muito interessantes para as áreas científicas e tecnológicas. Professora Druck, muito obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora. Para mim também foi um prazer. Eu conversei com a professora Sueli Druck, da Universidade Federal Fluminense, que também é diretora acadêmica da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Estamos transmitindo encontros da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada recentemente em Brasília. Fique com a TV Senado.